Meus queridos filhos e filhas em Cristo, acolho os que aqui estão, os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. Primeiro domingo do tempo do Advento, como já fora falado no comentário inicial, hoje é ano novo litúrgico, Com o primeiro domingo do tempo do Advento, iniciamos um novo ano litúrgico, porque o ano para a liturgia se inicia antes do ano civil, porque nós começamos o ano quando começa a história do Filho de Deus presente neste mundo, o Natal. O Filho de Deus da eternidade, ele vem morar junto de nós, se torna ser humano, nasce em Belém da Judeia, tudo começa aí. Então, 4 domingos antes desse evento que se chama Natal, nós nos preparamos para esse grande evento. Por isso começamos hoje. O tempo do Advento é um pequeno retiro espiritual, composto de 4 semanas que passam muito depressa. Este tempo é marcado pelas 4 velas. Hoje nós acendemos a primeira, que já se apagou, daqui a pouco acenderemos novamente. Então é uma marcação cronológica para percebermos a brevidade do tempo, como o tempo passa depressa e às vezes como nós nos deixamos a vida passar sem nos prepararmos para a vinda de Jesus. O tempo do Advento é um tempo de espera, 2 expectativas. Primeiro, nós acabamos de refletir, nós nos preparamos para o Natal, um evento já acontecido na história. Do dia 17 de dezembro até o dia 24, o tempo do Advento se revestirá dessa preparação para esta vinda que já aconteceu na história há mais 2000 anos atrás. Mas esse primeiro domingo e o segundo domingo, nós refletiremos uma segunda vinda que ainda não aconteceu, que é o dia da parousia. Jesus voltará acompanhado de seus anjos, colocará fim no tempo e no espaço e julgará toda obra criada, de maneira muito pontual a nós seres humanos que dispomos da liberdade para escolhermos estar em Deus ou não. Então, nós hoje, por excelência, nós ouvimos os textos bíblicos todos que a liturgia proclamou, textos escatológicos. Escatós, do grego, significa fim, textos que falam do fim. Este mundo no qual nós estamos, ele terá um fim, e este fim será marcado com a volta de Jesus. E a pergunta para nós hoje, diante desse evento que acontecerá, nós não sabemos quando, nós estamos bem preparados para esse dia glorioso, o dia em que a justiça divina se imporá sobre todo o gênero humano? A grande pergunta, porque às vezes, ou quase sempre, nós nos vemos desapercebidos e despreparados para o encontro com Deus, O Catecismo da Igreja nos informa que existem 2 juízos. O primeiro juízo, chamado juízo particular, que é quando a pessoa morre, Quando a pessoa morre, o que é a morte? A cisão da alma com o corpo. O corpo é sepultado, a alma, na morte, imediatamente é submetida ao juízo particular. Com as suas escolhas neste mundo, aquele ser humano, cujo ser subsiste na alma, ele vai determinar a sua eternidade, ou na presença diante de Deus na eternidade, no céu, ou no sofrimento eterno que se chama inferno. Mas é este tempo, esta vida neste mundo que determinará a minha eternidade. Existe o outro juízo que se chama final ou juízo universal, que é o que acontecerá quando Jesus voltará. Não somente os seres humanos serão julgados, mas toda a obra criada, e tudo será renovado nesse dia glorioso. É para esse dia que nós nos preparamos nesse tempo do Advento.
Jesus vai voltar. E pouco se fala nas pregações, nas reflexões da igreja. As pessoas, como também os pregadores, têm se esquecido dessa grande verdade. Pode pegar várias homilias por aí que você vê na internet, vão todas elas falar da preparação para o Natal. Ora, o Natal é um evento que já aconteceu. A preparação mais importante é para algo que não aconteceu. Primeiro a minha morte ou a volta de Jesus. Eu preciso cuidar na minha alma para que ela esteja de maneira fiel, de acordo com o céu, porque senão eu não habitarei no céu na eternidade. Se Jesus voltar hoje, aliás, nós estamos acompanharemos, aliás, o acendimento das velas. Quem é que sabe se terá a oportunidade de ver a segunda vela do advento acesa? Ninguém sabe, começando pelo padre. Pode ser que nessa noite o ladrão me visite, como nos diz o Evangelho, e o ladrão é o retrato de Cristo, juiz. Pode ser que nessa noite nós morramos. Como está a nossa alma? Porque com a morte cessa o tempo da misericórdia, instaura-se o tempo da justiça, é colher o fruto do que aqui nós plantamos. As pessoas falam muito da justiça como antônimo de misericórdia. Já prestaram atenção, né? Quando você fala Deus é justo, uma pessoa que não quer compromisso com Deus vai falar o quê? Não é não, ele é... Qual é o contrário de justiça? Não é misericórdia, é injustiça. Isso se chama na filosofia falácia. A pessoa quer arranjar o seu argumento de acordo com a sua situação e ela comete a falácia. É um erro de proposições de fala. Ora, Deus é misericórdia e Deus é justiça. A misericórdia, ela foi determinada por Deus a ser entregue, manifesta, quando nós aqui estivéssemos. Então, hoje é o tempo da misericórdia. Morreu, instaura-se o tribunal. E aí, instaura-se o tempo da justiça. Instaura-se o tempo da justiça. E eu colherei aquilo que eu plantei com as minhas escolhas. Hoje, pode ser que eu não esteja preparado para a volta de Jesus, e a gente reza toda a missa, não sei se vocês percebem, mas toda a missa, a aclamação memorial vai dizer: vinde, Senhor Jesus, né? Depois do Pai Nosso, o Padre vai dizer que pela esperança nós aguardemos a vinda do Cristo Salvador, ou seja, nós liturgicamente estamos invocando a volta de Jesus em todo o tempo, né? Mas às vezes na concretude da vida nós não queremos aquilo que nós proclamamos na liturgia. Por quê? Porque nós nos despreparamos. O evangelho de hoje começa da seguinte maneira: a vinda, é Jesus falando, hein? A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. O que aconteceu no tempo de Noé? Nos dias antes do dilúvio, todo mundo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, estava preocupado com o dinheiro, preocupado com a correria do dia a dia, com os seus projetos, e ninguém estava nem aí para a proposta e a exortação profética que Deus havia mandado ser falado para o povo. Até o dia em que Noé, por ordem divina, construiu a arca e entrou na arca. Ninguém percebeu nada, diz o Evangelho, e veio o dilúvio e matou, arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Será de maneira imprevisível. Por isso o tempo de nos prepararmos é hoje, não amanhã. Não deixe para o amanhã para perdoar alguém, para tirar do coração a implicância com alguém. Não deixe para o amanhã para você buscar o perdão divino por meio do sacramento.
da penitência. Não deixe para amanhã, para você se desprender, como nos diz a leitura segunda, das obras das trevas. Pode ser que não tenha amanhã. E nós vemos um mundo que cumpre a mesma situação da época de Noé. O mundo hoje não está nem aí com Deus. E Deus tem mandado sinais muito fortes na natureza e na humanidade. Um sinal muito forte nós acompanhamos há pouco tempo, que se chama pandemia. Pode ter muitas explicações biológicas e científicas, mas para mim a principal delas é o sinal e permissão divina a chamar o homem à conversão, porque se Deus não quisesse, Ele não permitiria toda essa situação de devastação que nós vivemos. Mas ninguém, ou melhor, poucos, perceberam o sinal de Deus em tudo aquilo que nós vivemos, e continua a mesma coisa. E nós que conhecemos a palavra, temos de tomar um caminho diferente, não pode continuar a mesma coisa. Eu preciso dar passos, para que esse dia não pegue de surpresa. E Jesus vai falar assim: olha, 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Os protestantes fundamentalistas interpretam isso e creem na doutrina do arrebatamento. Isso não é doutrina católica. Aqui está falando, será levado para o céu. A volta de Cristo, ela vai acometer a todos no mesmo tempo. Um será levado para o céu, o outro será deixado. Por quê? Porque Deus é mau ou injusto? Ou contrário, porque Deus é justo e bom, porque a pessoa escolheu ser distante de Deus. De que lado nós estaremos? Desses que serão levados, que o Evangelho no capítulo seguinte, no capítulo 25, vai chamar de ovelhas, de bem-aventurados ou de justos, ou nós estaremos do lado daqueles que serão deixados, que o Evangelho no capítulo seguinte chama de cabritos ou de injustos. Qual lado nós estaremos? O que determina é o nosso estado, o estado da nossa alma hoje, né? E aí o Evangelho continua: olha, compreendei bem isto, Jesus falando: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso nós não sabemos, primeiramente, que horas vai acontecer o juízo particular, a morte, ou que horas vai acontecer o juízo final com a volta de Jesus. Nós não sabemos nenhuma dessas dois acontecimentos. Portanto, vigilância. O tempo do advento é um tempo de vigiarmos. Tem coisas em nós que às vezes a gente vai acostumando com defeitos. Nós facilmente nos acostumamos com os nossos defeitos, todos nós. Por isso que todo ano celebramos o advento. É tempo de olharmos: opa, tem isso na minha vida que eu posso melhorar, amadurecer, ser melhor. É tempo disso. O tempo do advento não pode se limitar. O roxo da penitência, o roxo da conversão não pode se limitar apenas quando nós nos reunimos em assembleia e depois no dia a dia continua a mesma coisa. Façamos, meus queridos, desse tempo 4 semaninhas, um tempo de maior oração. Se você já tem os seus momentos de oração, coloque algo a mais, como penitência. Ai, padre, mas eu não aguento, é muita coisa. É isso mesmo, é penitência. Penitência não é churrasco nem pizza com cerveja. Penitência é um amortecimento corporal. Tem gente que quer fazer penitência igual se estivesse lá em Cancún, na praia. Péssima penitência. Ora, penitência é esforço. Reze um pouco mais. Você percebe alguns traços no seu temperamento. Eu sou do temperamento colérico, sou meio pavio curto, né? Se cale mais no tempo do advento. Você vai ver e vai perceber que o seu maior inimigo é você mesmo, né? Que quem você não consegue suportar mais do que tudo é você mesmo.
Tempo do advento, tempo de conversão, de penitência. Por isso Jesus vai dizer assim: ficai vós preparados, na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E aí o nosso destino será traçado na eternidade. Eu sempre falo, não é fácil nós escolhermos certo jeito de viver e abdicarmos de tantas coisas diante de tantas propostas e provocações do mundo. Não é fácil. É igual ser padre na juventude. Muita gente pensa que é fácil, não é não. Mas nós temos de ter um referencial, nós temos de ter achar o que é mais precioso, a minha vida nesses pouquíssimos anos ou a minha eternidade junto de Deus. O que eu prefiro? O gozo, o afastamento de Deus nesses poucos anos que aqui eu estou, ou a glória do céu eternamente? É uma escolha minha, e infelizmente muitos são os que estão escolhendo o caminho contrário do céu. A leitura segunda de hoje, São Paulo está reescrevendo aos romanos. A comunidade romana no tempo do apóstolo era uma comunidade sofisticada, uma comunidade constituída por pagãos que se converteram, e os pagãos tinham práticas contrárias à proposta do cristianismo. As orgias sexuais, as comilanças, as glutonerias, bebedeiras e tudo que eram as práticas dos gregos pagãos. E Paulo vai dizer assim: olha, não combina muito com Cristo essas coisas, Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. E que tempo nós estamos? Uma pergunta para nós diante do que fala o São Paulo. Nós estamos no fim dos tempos. Os sinais da natureza já apontam isso, A perversidade do mundo, a corrupção do mundo, a iniquidade do mundo já mostra que nós estamos no fim dos tempos. Então e ele vai dizer: agora a salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. E é bem verdade, Quem já traz os cabelos brancos, quando você estava na sua juventude, o mundo era menos distante de Deus do que hoje. Hoje a coisa está pior do que quando você era jovem, você que tem já longos anos de vida, não é bem verdade? E vai ficar cada vez pior. Qual será o lado que eu escolherei? Paulo vai dizer assim: por isso, meus queridos, despojemo-nos das ações das trevas, vistamos as armas da luz. E o que é se vestir de armas da luz? Aí ele vai falar uma série de coisas para aquela turminha lá de Roma, da época dele, mas que cai muito forte para nós também hoje. Procedamos honestamente. Não combina, ou seja, o que ele está dizendo? Não combina altar, sacrifício, Jesus com corrupção, com desonestidade. Não combina. Ora, nós criticamos muito os políticos corruptos, mas às vezes nós podemos gozar de corrupção da mesma maneira. Quem rouba milhões, se não se arrepender e morrer em estado de pecado mortal, vai para o inferno junto com quem rouba R$1. É a mesma coisa, eu sou honesto, paga os impostos de maneira justa, honesta, ou você comete suborno, Tudo que você aproveita ou consome é fruto do seu suor. Agora tem a moda da televisão, que é o gato que fala, Isso é desonestidade, Roubar a internet do outro, desonestidade, e coisas que às vezes passam despercebido. Nos vestimos as vestes de luz, mas trazemos às vezes desonestidades em nós. Procedamos honestamente como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras. Glutonerias é comer além do que deve. O pecado da gula pouco se fala, mas muito é presente na nossa vida. Muito. Ai, padre, é pecado beber bebida alcoólica?
O pecado é o excesso. Se você percebe que você não tem continência, que você não tem sobriedade, e você é uma pessoa, né, é uma pessoa que progride no consumo da bebida e se torna desequilibrado, evite. Ou seja, você faz da bebida o seu Deus e você é fraco diante dela, evite. Ah não, eu sou o senhor daquilo que eu consumo, ou seja, eu me controlo, isso não sobrepõe-se a mim. Por que não consumir? É uma questão de não deixar ser escravizado pelas coisas, né? Comida, bebida, nada de imoralidades, né? A sexualidade humana, né? Os ímpetos sexuais é algo presente em todo ser humano. Conter, viver de maneira controlada, serena, sóbria, né? Não sair atirando em todo mundo que vê na rua. São ímpetos. Nós sabemos das nossas transgressões. Nada de brigas e rivalidades. Quantas confusões às vezes dentro de casa por coisa tão boba, e nós nos afastamos de Deus de maneira muito rápida e por coisa boba. No tempo do advento, faça mais silêncio. Evite querer que o outro seja o que você quer. Primeiro que o outro nunca vai ser o que você quer. Você vai viver a vida sua inteira brigando, batendo na ponta de faca, e não vai ser nunca o que você quer. Você também não é o que o outro quer que você seja. Por que o outro tem que ser o que você quer? Então, o tempo do advento, revermos a nossa vida interior e também as nossas relações. Que a nossa alegria seja, de fato, estar na presença de Deus. Na presença de Deus, que é o que nós cantamos no Salmo 121, o refrão: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a nossa alegria seja estar de fato junto de Deus, né? Junto da presença do Senhor, que virá ao nosso encontro. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje em nosso coração.